difícil até para a formação, né, com isso tudo que está acontecendo, não poder ter as aulas presenciais, mas a gente tem que manter o foco e tentar não deixar isso atrapalhar, nem fazer a gente perder tempo, né? Durante esse processo todo da pandemia, a minha vida mudou, assim, eu mudei de cidade, mudei de empresa, mudei de emprego, e tudo aconteceu durante a pandemia. Então, assim, a gente não pode realmente deixar esse momento atrapalhar os nossos objetivos, e tudo que aconteceu nesse período era algo que eu já desejava e já almejava fazia um tempo. Vou falar um pouquinho aqui, sem fugir da temática da disciplina do professor, sobre como a gente empreende no jornalismo o tempo todo, né? E como ele pediu para eu fazer uma apresentação, se eu quiser colocar aí no slide, professor, eu tive um problema aqui na minha câmera do computador, eu estou usando o celular, e o professor vai me ajudar aí a colocar os slides, mas coisa bem simples, só para a gente ir acompanhando aí sem nenhum problema. Nesse segundo já, professor, eu sou repórter de TV, eu formei na PUC no comecinho de 2013, eu sou da turma de 2012, do segundo semestre, e quando eu formei, em comecinho de 2013, eu já estava trabalhando na TV afiliada da Globo aí de Goiás, só para vocês entenderem, eu estou em Brasília agora, na TV Anhanguera. E eu comecei lá como produtora, depois eu fui chefe de reportagem, fui editora e depois repórter. Também sou especialista em assessoria de comunicação e marketing pela UFG, foi uma pós-graduação que eu fiz depois, uns 2 anos depois que eu tinha terminado a graduação, que me ajudou muito numa outra área que eu sou apaixonada, que é assessoria de imprensa, tanto é que hoje eu atuo como assessora de imprensa. Na verdade, desde que eu formei, assim, foi a minha primeira experiência com jornalismo, foi em assessoria. E é uma área que eu gosto muito e é uma área também que exige muita questão de empreender, né? Que a gente vai depois discutir um pouquinho as características aí necessárias. Então, minha experiência, quando eu fui estudar jornalismo, eu queria mesmo era trabalhar na impresso. Eu entrei no jornalismo para trabalhar numa redação, tipo uma redação do Popular, que era o meu sonho, né? Era escrever, só queria escrever. Mas aí depois, quando eu cheguei na faculdade, acabei indo para o lado de TV, meu professor na época, não sei se ele ainda está aí na instituição, o Enzo de Lisita, ele até me deu uma força, falou que eu tinha muito perfil e tal, e me ajudou a conseguir um estágio em TV, que eu estagiei na TV Serra Dourada. E aí, depois disso, eu acabei indo para esse lado, depois fui estagiar na Record, e depois da Record já saí para a Anhanguera, e estou até hoje nessa área de TV, conciliando com assessoria de imprensa. No meu segundo slide, eu falo um pouquinho sobre a questão do empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? Acho que vocês devem saber melhor que eu, né? Porque vocês estão estudando aí desde o começo do ano. A gente identificar oportunidades, visualizar os problemas, criar soluções. Isso exige um investimento, e isso exige da gente também mudança. Por que eu trouxe esse conceito do empreendedorismo? Porque a gente trabalha isso muito no jornalismo, mesmo não sendo digamos, novo jornalismo, como o jornalismo digital, mesmo não sendo um jornalismo de assessoria de imprensa, até no nosso dia a dia de repórter de TV, de produtor de TV, de rádio, de impresso, isso é exigido da gente. Eu fiquei até um pouco triste com uma enquete que eu fiz no meu Instagram, porque eu tenho muitos jornalistas, né, na rede social, e aí eu fiz uma enquete perguntando para os jornalistas se ele identificava alguma característica no trabalho dele do dia a dia que era uma característica de empreendedor, né, que exigia dele esse lado empreendedor. E, infelizmente, eu recebi respostas de pessoas que não eram jornalistas, de pessoas que são ligadas ao comércio, que são ligadas a marketing digital, mas não pessoas que trabalham dentro de redação. Eu não recebi resposta. Aí eu fiquei nessa entender, o jornalista não gosta de responder a enquete, ou ele realmente não consegue visualizar dentro do trabalho dele, do dia a dia dele, as características de uma pessoa empreendedora, né? E eu acho que isso é muito importante para a gente identificar, inclusive desenvolver. É um desafio até para mim, desenvolver esse meu lado empreendedor todos os dias. No próximo slide, eu coloquei um pouquinho sobre empreender no jornalismo, porque
a gente empreende no jornalismo o tempo todo. O tempo todo a gente está lidando com essas características. E aí eu citei alguns exemplos para vocês. Olha só, identificar situações que precisam ser modificadas. Essa é uma característica de uma pessoa empreendedora e é uma característica de um jornalista também. Um produtor que está lá dentro de uma redação, que ele precisa dar uma sugestão de pauta para o chefe dele, para o editor-chefe dele, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que identificar uma situação que precisa ser mudada, um problema. Ele tem que visualizar esse problema, porque é isso que vai gerar o conteúdo da pauta do jornalista. Ele tem que usar a criatividade para mostrar aquela situação. O jornalismo, ele requer da gente todos os dias muito isso, a criatividade, né? Porque não dá para você contar. Às vezes as histórias, elas são até parecidas, mas se você não pode contar ela da mesma forma, porque a situação também é de cada uma individual, né? Então, você precisa ter essa criatividade aflorada para poder fazer um bom texto, para poder produzir uma boa pauta, para poder descrever aquela situação, apresentar aquela situação de uma forma que também cative o seu telespectador, o seu leitor, o seu ouvinte, né, para quem é do rádio. Então, você precisa ter criatividade, essa é uma das questões chaves do jornalismo, principalmente o jornalista e contador de histórias, né? E buscar respostas para esse problema. É outra característica do empreendedorismo também, que é buscar soluções, e o jornalista ele precisa mostrar o problema e ele tem que ir atrás das respostas, não cabe a ele também ficar só mostrando o problema e deixar aquilo sem solução. Não cabe ao jornalista resolver o problema, mas ir atrás da resposta, esse é o nosso papel todos os dias também. Então, recapitulando aí no jornalismo, para você produzir uma reportagem, você tem que identificar o problema, você tem que convencer seu editor, você tem que ir atrás de fontes confiáveis, você tem que ter clareza, você tem que buscar as respostas, você tem que apresentar opções. Então, tudo isso são características que eu, assim, rapidamente pensei aqui quando recebi o convite do professor para estar hoje com vocês, características que eu vejo que estão muito ligadas ao empreendedorismo e que também está ligado ao nosso dia a dia de trabalho de jornalista, seja no impresso, seja numa assessoria de imprensa, seja dentro de uma redação de TV ou de rádio. Tive uma experiência bem recente com o rádio, que eu não tinha tido ainda no jornalismo durante esses 8 anos de formada, e recentemente eu fiz um período numa rádio em Goiânia, e foi uma experiência muito bacana, e onde eu pude ver também como que o jornalista de rádio é um guerreiro, né, e um empreendedor também para conseguir, porque a rádio ela tem um espaço, às vezes, até maior do que a televisão. Você tem que cativar o seu ouvinte não pela imagem, mas pela forma que você conta a história, pela forma que ele está recebendo lá e imagina na cabeça dele, né? Porque ele não tem a imagem para ver. Então, é um veículo também muito gostoso de fazer. Muita gente falava, o rádio vai morrer, Desde que eu comecei a faculdade, o povo fala isso, né? Não vai ter mais rádio e tal. Mas até hoje está aí, firme e forte e rompendo as barreiras, né? No meu próximo slide, eu trouxe um exemplo para vocês de como que, numa reportagem, a gente pode ser um pouco empreendedor. Eu fiz uma reportagem aqui no SBT de Brasília, numa experiência que eu tive aqui cobrindo um período, que falava sobre funcionários públicos que estavam recebendo auxílio emergencial, e a gente sabe que funcionário público não tem direito de receber, né? Porque o auxílio emergencial são para as pessoas que estão passando dificuldade nesse período da pandemia, mas funcionários públicos têm os seus salários mantidos, têm a sua estabilidade mesmo diante da situação toda. E aí, para poder fazer essa reportagem, a gente teve que identificar o que estava acontecendo, né? A gente teve que receber a informação, checar a informação, e aí a gente teve que convencer a chefia de que valia a gente entrar nessa briga. Então, teve esse trabalho de identificar o problema, teve o trabalho de convencimento do editor, né? Porque essa é uma parte muito importante também, afinal de contas é ele que manda, e aí a gente teve que convencer que valia a pena mostrar, que era algo de interesse e de relevância para muita gente. Tivemos que checar, né, tudo, porque a fonte que nos passou as informações era uma fonte confiável,
a gente tinha provas, tinha dados, né, que realmente aquilo estava acontecendo, e a gente conseguiu fazer esse levantamento todo, a produção, né, claro, ajudou bastante, fazer esse levantamento do que estava acontecendo, e depois nós fomos atrás de uma resposta, a gente teve que ir até o governo aqui do Distrito Federal, o DF, atrás de uma resposta do que eles iam fazer com essas pessoas que estavam recebendo dinheiro sem ter direito, e aí eles intimaram essas pessoas a devolver o dinheiro, com risco até de perder o cargo público, né, de responder um processo por improbidade administrativa. Eu deixei o link aí da reportagem, depois se vocês quiserem. Dá para a gente passar rapidinho? Vamos passar? Ah, tá. Não importa? Pode, eu vou só pegar aqui o link, só um minuto. Só vou pegar o link aqui. Eu agora, Danila, que eu aprendi como é que eu passo o vídeo aqui, eu morro de paixão no Zoom. Eu preciso aprender. Eu só faço reunião com os meus clientes aqui no Zoom. Aí vocês vão me ajudar se está tudo ok, tá? Se está saindo som e está saindo imagem. Eu vou testar aqui agora. Do Silvio ficou estacionado aqui na garagem da casa dele por pelo menos 4 meses. Está saindo som, Com atividade imagem? proibida durante a pandemia, o vendedor foi acumulando dívidas. Eu fiquei sem conseguir honrar meus compromissos com cartão de crédito, escola, banco, né? E assim, em algumas situações eu precisei de ajuda de amigos para alimentação de casa. Logo que o governo federal lançou o auxílio emergencial, o Silvio tentou se cadastrar. Ele, que tinha renda de R$ 1.050 e morando com a mulher e as filhas, teria direito, mas não deu certo. Mais uma decepção, porque já demorou tanto. E ali ainda existia uma esperança de receber, né? E hoje eu, infelizmente, fui negado. Enquanto a família do Silvio enfrenta toda essa dificuldade, pelo menos 460 servidores públicos do DF teriam recebido o auxílio emergencial no mês de maio sem ter direito. Um levantamento feito pela nossa reportagem mostrou que, desse total, 135 agentes públicos fizeram um pedido do benefício por conta própria. Na Secretaria de Educação, por exemplo, o contra-cheque mostra que a servidora recebeu mais de R$ 10.500 no mês de maio. Liz Ellen da Silva não precisava, mas está recebendo o benefício. Eu comecei a trabalhar em março, só que eu tive problema no meu pagamento e não fiquei o mês de março todinho. Eu trabalhei o mês de março e fui receber só os retroativos, tudo. Eu estava sem pagamento nenhum, né? Porque tinha dado um problema no meu contra-cheque, na minha matrícula na época. E aí eu recebi o retroativo tudo em maio, se não me engano. Esse outro servidor público tem a remuneração de mais de R$ 6.000, mas recebeu o benefício nos meses de maio e junho. Valnei Carlos de Oliveira se defende. Aquilo foi um erro. Inclusive, eu queria saber como é que faz para fazer a devolução. Depois da denúncia, o governo do Distrito Federal anunciou que vai investigar os casos. Quem devolver o dinheiro deve assinar um termo de ajustamento de conduta e continua trabalhando normalmente. Já aqueles servidores que não fizerem isso podem responder por improbidade administrativa e até perder o cargo. A Controladoria Geral do DF quer identificar se todos esses servidores realmente estão recebendo o auxílio ou se alguns foram vítimas de bandidos. Nesse momento, a CGDF está buscando separar esse grupo, né, de servidores que, primeiro, não solicitaram o benefício, outros que também podem ser vítimas de fraude, ou seja, bandidos, né, enfim, que utilizaram os dados dos servidores para solicitar esses benefícios. Para o fundador da Associação Contas Abertas, a fragilidade no sistema do governo e a urgência no pagamento contribuíram para as fraudes. O sistema de informática do governo, nós estamos vendo, acaba sendo uma colcha de retalhos, uma Babel. Muitas vezes existem sistemas que não se comunicam automaticamente. E é isso, talvez, a grande razão da fraude, porque não houve oportunidade de fazer um cruzamento prévio desses vários bancos de dados.
Então, os pagamentos foram efetuados, até pela urgência que havia, e agora que, com esses cruzamentos, essas ilegalidades estão vindo à tona. Ele defende que esses servidores devem responder criminalmente. A corrupção é uma doença social. O corrupto é um sociopata. E não é apenas porque ele recebeu indevidamente um valor de R$600 que ele também não pode ser enquadrado com um crime, nesse caso de estelionato. Enquanto isso, a gente foi atrás de algumas respostas e, olha, o Ministério Público do Distrito Federal informou que não vai entrar no caso por se tratar de recurso federal, né, já que o auxílio emergencial é do governo federal. Aí nós fomos atrás, então, do Ministério Público Federal, que informou que não tem aí uma apuração específica para servidores do Distrito Federal, mas que pode fazer em breve esse levantamento e que se um servidor ele está recebendo irregularmente esse benefício, ele pode responder por estelionato majorado, que é contra a entidade pública e tem pena de até 8 anos de prisão. Para fazer a devolução do benefício, é preciso entrar nesse site que aparece aí na sua tela, devoluçãoauxilioemergencial.cidadania.gov.br. Nós também fomos atrás de uma resposta, Neila, para o caso do seu Silvio, que nós mostramos aí na reportagem, né? Que deu entrada no pedido e não conseguiu. Só que a Caixa disse que não comenta casos específicos, Neila. Pelas informações, Danila. Então, eu trouxe essa reportagem para mostrar para vocês que a gente às vezes acha que empreender no jornalismo é só, vou abrir uma empresa, vou atrás de montar um negócio, vou descobrir uma coisa super legal e tal. E isso também é empreender, mas no nosso dia a dia, na nossa rotina, como repórter, como produtor, como qualquer outra situação, você precisa ter essas características de empreendedor. Eu acredito que não só no jornalismo, mas em várias outras profissões, porque hoje o mercado exige isso da gente, né? Ele exige que a gente seja proativo, que a gente tenha boas ideias, que a gente tenha iniciativas, que a gente busque soluções, não fique preso ali só a problemas, e isso tudo são questões de um empreendedor. Eu trouxe um pouquinho também sobre a questão da assessoria de imprensa, porque, como eu disse para vocês lá no começo, é uma área que eu gosto muito também, que eu tive oportunidade de trabalhar logo no comecinho da minha profissão, e um assessor de imprensa ele precisa ser empreendedor também, porque ele vai lidar com situações que estão relacionadas não só à questão do conteúdo jornalístico. O assessor de imprensa, ele trabalha para uma instituição, para um profissional, para algum órgão, e ele vende a ideia, ele vende o conteúdo daquele local, não vender no sentido ruim de tentar enganar ou de tentar empurrar a qualquer custo, não. Ele identifica situações que se tornam relevantes de interesse público e ele vai ter aquele trabalho ali de vender essa ideia, porque ele tem, no momento que ele escreve um release, que ele faz um follow-up, que ele liga num veículo de comunicação, que ele tenta emplacar ali a pauta dele, essa ideia dele, ele está vendendo esse conteúdo. Para isso, ele precisa muito ter essas características de empreendedorismo. Ele vai administrar situações conflituosas, ele vai gerenciar crises que podem acontecer dentro dessas instituições, desses locais que ele assessora, e tem também a questão do relacionamento. Um assessor de imprensa sem ter um bom relacionamento, não ter aí um know-how, conhecer muita gente, e realmente o relacionamento ele também pesa muito na hora dessa questão de vender a ideia, né, para ele ser bem recebido e para ele ter mais facilidade de emplacar o conteúdo dele. Então, essa foi uma questão que eu quis abordar com vocês também para mostrar essas características. Empreendedorismo digital, no meu próximo slide eu deixei até esse questionamento que eu ainda não tenho a resposta, porque muita gente fala que o futuro é o futuro do jornalismo, empreendedorismo digital, e realmente a gente não sabe, né, como é que vai ficar, porque muita gente fala que a TV está com os dias contados, a gente vem sofrendo aí cada dia mais, vendo os veículos de televisão sofrendo nas ruas, né, questão de agressão, a hostilidade que se criou, inclusive até da própria, não falo todo mundo, mas uma boa parte da população
hoje trata o jornalista como um vilão, inclusive. Foi uma coisa que se desenvolveu muito rápido aqui no Brasil, e hoje o jornalista, quando ele vai para a rua em determinada situação, ele realmente está colocando a vida dele em risco. Então, o questionamento aí que se faz é com relação a esse futuro do jornalismo na rua, né, em campo. E é uma situação que já é considerada em crise, né, na nossa área. E, em compensação, o empreendedorismo digital é o que vem crescendo, desenvolvendo. Tem muita gente fazendo jornalismo em rede social, né? A gente vê aí, eu vou citar exemplos de Goiás, que a gente conhece bem, o site Mais Goiás, por exemplo, que tem o Instagram, inclusive, é mais bem visualizado do que o próprio site. Inclusive, eles investem mais em postar os conteúdos no Instagram do que no site, né? E é uma forma de jornalismo que tem crescido também. Twitter também, muita gente aí nesse desafio de postar lá com a quantidade reduzida de caracteres e conseguir noticiar. Então, realmente, é uma área que tem crescido, é uma chance muito boa para o jornalista também desenvolver essa área do empreendedorismo digital. Bom, para finalizar a minha fala, eu queria só contar para vocês a experiência que eu tive recente, né? Porque eu comecei falando, trabalhei na TV Anhanguera, né? Quando eu formei, depois eu fui para a TV Brasil Central, fiquei lá quase 2 anos, tive a experiência de ser apresentadora, que foi bem bacana. E aí, recentemente, eu recebi a proposta para vir para Brasília, que era um sonho já antigo, né? Porque eu gosto muito de política. E Brasília é onde tudo acontece, né? E aí eu recebi a proposta para vir para Brasília para uma situação que nem eu sabia que existia dentro do jornalismo, mas é uma espécie de correspondente. Tem muitos estados, nosso país é muito grande, tem muitos estados que ficam distantes aqui de Brasília, que eles não conseguem ficar mantendo equipes para vir cobrir, né, o que está acontecendo com relação aos estados deles aqui. Goiás, isso não acontece muito porque Goiás é pertinho, né? Então, às vezes, vai estar acontecendo uma discussão que interessa para Goiás aqui, o pessoal manda a equipe, vem, faz a cobertura e volta mesmo, no mesmo dia. Mas tem estados, por exemplo, os que eu faço, Mato Grosso do Sul e Ceará, esses 3 estados, eles me mantêm aqui como correspondente. Então, meu trabalho aqui eu faço de tudo um pouco, né? Eu identifico as pautas, então eu produzo, eu tenho minha rede de relacionamentos com as bancadas deles, os políticos deles, e estou sempre em contato, e eu identifico essas pautas, eu faço a produção, eu gravo, eu tenho uma produtora com suporte, né, de cinegrafista, de editor, de imagens e tudo, e aí eu faço material, edito, ajudo na edição, os editores de lá corrigem e tudo mais e me enviam de volta, eu gravo e mando para eles a reportagem já pronta, editada, já até com os caracteres, tudo certinho. Então, é uma área também que eu não sabia que existia e que eu tive que... Estou me adaptando ainda, né? Porque eu era acostumada com uma redação lotada, cheia de gente, gritando o tempo todo. Ter ali, cada um fazia o seu papel, tinha o produtor, tinha o editor, a minha função era ser repórter, ir para a rua e buscar. E agora que é diferente, mas está sendo um desafio muito bom e está me dando a oportunidade de aprender bastante também. Então, estou mudando assim ainda, né? Trouxe minhas coisas de Goiânia tem menos de um mês, aluguei esse flat aqui, então as coisas estão meio bagunçadas, mas estou me adaptando e estou tentando ser empreendedora com isso tudo e usar bastante essas características todas que eu falei para vocês. É isso, pessoal. Espero ter ajudado um pouquinho aí a vocês. Acho que foi bem rápido, né, professor? Foi muito bom. E você está gostando dessa nova jornada, onde você faz tudo, basicamente, né? Sendo correspondente. É só uma TV ou são várias? Você responde a várias TVs. Essas três estados são empresas diferentes ou é uma mesma empresa que pede essas informações a você, essas pautas especificamente? Então, são 3 empresas. É a TV Centro-América, que é de Mato Grosso, a TV Morena, que é de Mato Grosso do Sul. As duas, na verdade, fazem parte de uma rede, né, da rede mato-grossense, só que são empresas separadas. Uhum. E a TV Verdes Mares, que é a TV do Ceará. Então, assim, são 3 estados. Mato Grosso do Sul até tem uma característica um pouco parecida, que é a questão do que é muito movida pelo agro, né, tudo mais. Só que o Ceará já é uma outra característica, uma outra realidade. E aí o meu desafio, assim, agora, acho que eu estou começando a pegar o ritmo, mas o meu desafio aqui é realmente encontrar
as situações que interessam para esses estados, porque, assim, eu faço reportagem, por exemplo, está discutindo o auxílio emergencial, a extensão do auxílio emergencial. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul não interessa muito, mas já o Ceará, que uma grande parcela da população lá, eles lidam muito com essa questão da questão da pobreza mesmo, uma grande parcela da população recebe o auxílio emergencial, então é uma coisa que já interessa para eles. Aí, então, eu tenho que ir atrás, produzir essa matéria só para o Ceará. Já a questão do agro, que é uma coisa que interessa muito para os outros 2 estados, aí toda vez que tem uma discussão de agro, de investimento na produção agrícola, que a Confederação Nacional divulga dados de quanto que foi a exportação e tudo mais, a Lei Candir, gente, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, Lei Candir, que é uma lei que foi de 1996, que concedia isenção de impostos e o Mato Grosso exportou muito, então o Mato Grosso tem muito a receber por causa dessa lei. Então, assim, são situações que você tem que identificar a característica de cada um e mandar. Então, é um grande desafio, e eu gosto muito dessa questão de desafio, porque eu estava me sentindo muito estagnada aí, né? Estava me sentindo, assim, muito na mesma, né? Eu trabalhava com a TV do governo, TV estatal, você está sempre ali cobrindo as pautas do governo, então eu estava me sentindo um pouco assim. E hoje, aqui, eu percebo como a nossa população, até nós mesmos, jornalistas, nós somos deficientes dessa questão de acompanhar a política a fundo, né? Do que está acontecendo de verdade. Só quem vem para Brasília, acho que realmente sabe como que é a situação, porque a gente, às vezes, vê por alto, não acompanha. Por exemplo, essa questão da Lei Candir, que a Lei Candir vai beneficiar Goiás também. Goiás vai receber uma boa parte da compensação. Eu não vi noticiar isso em Goiás em lugar nenhum, assim, acompanhando as mídias de Goiás, que eu continuo acompanhando, não vejo. Então, a gente percebe essa deficiência mesmo. E é muito bacana ver que o jornalismo, essas emissoras mesmo de longe, investem nisso, né? Tem um lado ruim, porque antes, por exemplo, a TV Verdes Mares, ela tinha aqui uma grande estrutura, ela tinha aqui uma sucursal mesmo, assim, um escritório grande, acho que tinham mais de uma equipe, e aí eles faziam muito ao vivo daqui e tal, então era um investimento maior. Com a crise, aí eles tiveram que dar essa enxugada, então agora eles terceirizaram o trabalho para a produtora que eu estou. E você, então, é uma PJ, você é uma pessoa jurídica. Isso. Você emite nota e recebe seus valores. Esse novo modelo... Sim, tive que me adaptar a esse modelo. Eu fui resistente a esse modelo muito tempo, porque eu gostava muito da CLT, né? Eu era muito grata a Getúlio Vargas por CLT. Mas... Aos 13º, né? Agora em dezembro. Exato. Né? Nossas férias, 1/3, né? Tudo certinho, né? Trabalhei muitos anos assim e realmente é uma bênção. Mas o mercado hoje, eu acho que não dá mais para a gente ficar esperando encontrar oportunidades assim. Eu recusei oportunidades de trabalho por ser dessa forma em Goiânia, por ser PJ. E aí, aqui, realmente não teve mais jeito, tive que criar o meu microempreendedor individual e eu presto o serviço emitindo a nota mesmo. Mas isso até que foi bom, porque, assim, para o meu trabalho como assessora de imprensa, dá para eu também investir mais. Porque as empresas exigiam isso, né? Exigiam nota e tal. E, às vezes, quando eu pegava algum trabalho grande, eu tinha que ir atrás de um colega para me dar uma nota, entrar em parceria com alguém que tinha nota. E aí, agora, eu tenho tudo regularizado, tudo certinho, consigo manter. Na área como professor, nós também estamos caminhando cada vez mais para esse processo. Eu recebo hoje bastante indicações para trabalhar em várias instituições, tudo PJ. E aí já tem, acho que 7 anos, eu tive que abrir minha empresa, já emitindo nota como professor, mas era uma ou outra quanto professor. Agora já se intensificou, mesmo antes da pandemia, bastante o processo. De um lado, a gente sabe que isso é o nosso futuro, porque essa forma protecionista das leis trabalhistas, ela não tem mais como ser subsidiada pelo governo. Então, nós vamos caminhando de uma tal maneira que, quando você vê, todos nós seremos microempreendedores individuais e quem crescer mais vai pegando as outras formas específicas. Mas uma coisa que Desculpa, eu já vi que tem uma pergunta da Maria Luísa ali, mas eu queria te perguntar uma coisa... Não consigo ver a pergunta. Eu tenho uma pergunta muito tempo. O que você acha do jornalismo no estilo que era o CQC?
fazendo graça, fazendo comédia e, ao mesmo tempo, trazendo a notícia, né, também. Você acha que isso é válido para o nosso novo momento? Você acha que isso daria certo na web, por exemplo? Não tanto nas TVs abertas ou mesmo uma fechada, né? Mas, assim, na web, você acha que não seria um formato hoje, talvez, empreendedor para o jornalista? Com certeza, eu era apaixonada no CQC. Eu Uhum. assistia todos. E eu acho que tudo tem que ser dosado também, né? Porque eu acho que a partir do momento que eles começaram a perder a mão ali, né, nessa dosagem, foi pro fim mesmo e realmente acabou. Mas no começo eles tinham muito essa pegada, né, eles eram sarcásticos, tinham humor inserido, mas traziam notícia, informação, discutiam assuntos. E eu acho que isso chamou muita atenção das pessoas hoje, porque as pessoas elas não querem mais ver aquele leitor de notícia que senta lá na bancada e fala boa noite. Até o Bonner está se adaptando, né? Uhum. Hora ou outra ele faz um comentáriozinho, ele dá uma risadinha, coisa que antes era inimaginável no JN. Então, eu acho que é algo que, se alguém conseguir montar e dosar certinho e ter o investimento, né, necessário para conseguir manter isso, eu acho que é algo que tem um futuro enorme, brilhante, assim, e eu acho que tem tudo para dar certo. Mas o grande desafio é realmente esse, assim, ter condições de investir e saber dosar essa questão do humor para não... É porque a linha é muito tênue, né? A questão da notícia, da seriedade, você começar a brincar com aquilo e passar para o lado de ser interpretado de outra forma. Então, realmente esse é o grande desafio ali do jornalismo. Eu vi visto tantas formas novas no jornalismo. Eu falo que eu sou administrador, mas que meu sonho é ter sido um jornalista, sabe? E aí, nessa linha tênue que você falou que foi muito inteligente, a gente poderia moldar novos modelos e talvez criar novos projetos de CQC, porque assim, tinha a parte de jornalismo, tanto que o que fazia, o esporte, tanto que fez lá, veio para a Globo, eu não vejo mais ele tanto, não sei se ele ainda está na Globo. Os meninos foram mais para o lado da comédia. Alguns deles para os talk shows, para as entrevistas, mas assim, tinha uma pegada muito legal, né? Era inteligente. A palavra que eu acho que eu usaria ali era algo inteligente para esse novo momento. Porque Marcelo Taz é um cara muito... Nossa, sagaz, né? Eu acho ele sagaz. Quando trocou ele... Ele tem um programa na TV Cultura até hoje. Eu não me lembro o nome do artista lá. Trocou ele por um artista... O Dan Stuba. O Stuba. Eu acho que ele é jornalista também, né? Na formação. Eu não sei. Também não sei de cor. E aí tá na novela. Lá, né? Então, assim, foi muito, muito inteligente. Vindo aqui nas perguntas do nosso chat, hoje você teria interesse de trabalhar no impresso? Com certeza. Eu acho que... eu me sinto, inclusive, um pouco deficiente nessa área da escrita. E existe no mercado, para vocês que estão chegando agora, vocês vão sentir isso, até um pouco de preconceito com relação a jornalistas de TV. Porque as pessoas comentam no nosso meio que o jornalista de TV, ele não sabe escrever. Porque o jornalista de TV, ele escreve sempre, né, offs curtos e tal, a estrutura off, passagem sonora, enfim. Então, são textos mais curtos, deixam muitas vezes para a boca do entrevistado, informações complementares, enfim. E o jornalista do impresso, ele é aquele cara que realmente tem que saber escrever tudo, né? Até o que o entrevistado dele falou. Então, no nosso meio, existe esse preconceito, assim, com o jornalista de TV não saber escrever, e eu acho que é uma parte que eu não sei se é que eu não sei ou se é realmente que eu internalizei isso e me sinto deficiente com relação. Mas acho que trabalhar no impresso ia me desenvolver muito nessa questão. Às vezes, um site também, web jornalismo, que aí já tem uma outra pegada, que às vezes eu consiga me adaptar melhor com a minha rotina de TV, um pouco mais parecida, aí eu acho que eu ia me desenvolver. É uma área muito, muito bacana, eu teria muita vontade, sim. Mas não surgiu oportunidade ainda. Joia. O que é PJT? O Gabriel Felipe pergunta. PJT. P?
Ele perguntou aqui, o que é PJT? Você abre o seu áudio, o Gabriel, e explica para nós. Vocês comentaram sobre o curso de PJT, eu queria entender mais. Vocês comentaram em relação à jurisprudência, alguma coisa judicial, que quando ela resolveu justamente não pegar muitas propostas de trabalho por causa do PJT, aí eu queria entender. Não, é só PJ. É a forma de trabalho de pessoa jurídica. O T a mais ali é só porque a gente falou muito da questão do trabalhador, né? Hoje ele está saindo muito da pessoa física, onde você trabalha com carteira assinada, certo? Você tem que ter todos aqueles direitos das leis trabalhistas, e hoje você monta sua própria empresa, seja ela MEI, seja ela micro, seja ela pequena, né? E aí nisso você tem seu CNPJ. Não tem mais você não usa o seu CPF, você usa um CNPJ. E esse CNPJ vai fazer você emitir nota, receber pela empresa, vai ter que abrir uma conta jurídica também. Muito legal, sim. Eu estou até aqui, ó, com o meu contrato, tá? Em cima da minha... eu abri o CNPJ, né? Eu tive que me organizar a questão burocrática, e aí a gente faz um contrato de prestação de serviço com a empresa, e aqui tem a contratante, que é a produtora que eu estou prestando trabalho, e a contratada, que no caso sou eu, tenho meu CNPJ, todos os meus dados aqui. E aí agora eu não tenho mais aquela carteirinha azul assinada lá, bonitinha, onde eu recebia todos os direitos. Agora o que vale é esse contrato aqui. Seu comprovante de renda é esse contrato. É isso que vale agora. Eu fui muito resistente a isso e eu realmente não gosto dessa forma de trabalhar, mas é uma forma que eu tive que me adaptar, porque realmente eu estava ficando para trás, não conseguia mais boas oportunidades por causa que as pessoas não oferecem mais trabalho de contrato de carteira assinada. Assim, até as grandes empresas estão investindo muito nessa nova forma de trabalhar em todas as áreas, né? Até você que é uma manicure, vai trabalhar num salão, faz um contrato desse, tem que abrir um MEI, aí você paga um impostozinho para o governo, dependendo do valor que você emite todo mês, você paga esse valor, e é assim agora. Eu acho que em pouquíssimo tempo, após a nossa nova normalidade, realmente vai ser uma estrutura que não tem mais como voltar atrás. Todas as profissões. Eu falo isso porque, assim, eu tenho uma empresa hoje, ela é microempresa, e eu trabalho com consultoria e eu tenho vários profissionais. Então, jornalistas que eu contrato sobre PJ. Certo? O pessoal da área de mídia digital, só com PJ. Carlos, você pode fazer isso à parte? Se eu fizer por nota, por recibo, depois eu não consigo fechar a minha contabilidade. E aí, depois, como é que eu vou justificar isso ao governo? Ainda mais que agora está tudo eletrônico. Então, eu tenho feito isso e aí tenho gostado muito do processo, assim, sabe? Eu também tinha essa mesma resistência. Eu ainda amo trabalhar na PUC, porque eu tenho direitinho lá, no 5º dia útil, meu salário, tenho meu 13º, que deve estar chegando agora, dia 30, teve pandemia, não teve pandemia, tem menor carga horária, está maior carga horária, porque a gente não é 40 horas, eu sou horista. Então, eu posso ter 1 hora, como eu posso ter 40. Então, assim, mas eu tenho lá certeza. Nós vamos ter que ter uma demanda, nós temos contratos e não é certo, né? O que é certo hoje? Mas um mercado muito... Eu falo muito que nós estamos num navio de um mar muito turbulento. Muito, muito, muito. Então, a gente tem que criar bote salva-vidas. Senão, o mar vai levar a gente para um lugar que a gente não gostaria de ir. Né? Exatamente. Foi realmente o que me levou foi isso que me levou a tomar essa decisão, porque eu já tinha recebido uma proposta de trabalhar numa rádio em Goiânia, e eles... eu fiquei lá por alguns dias, que eles aceitaram sem um contrato, depois eles exigiram um contrato, e aí eu falei, olha, não dá, eu não quero e tal, saí. Aí apareceu oportunidade de assessoria de imprensa, mas você emite nota. Aí eu tinha que chamar um colega que emitia nota e dividir o dinheiro com ele. Era uma situação que já me deixava, me onerava. Então, eu comecei a realmente refletir, meu irmão é contador, aí fui pedir orientação para ele, não, faz e tal. Aí fiz e tá dando certo, assim. Claro que preferia ter meu 13º igual professor, mas
Esse ano não vai ter. A Joyce levantou a mão para fazer uma pergunta, e aí depois eu faço a pergunta do Gabriel também. Pode falar, Joyce. Tá bom, obrigada. Danila, eu já te vi na PUC TV, já te vi na TBC também, já acompanhei seu trabalho um pouquinho, parabéns aí no jornalismo, e fiquei surpresa de você agora estar em Brasília. Aí a minha pergunta é referente a você ter iniciado agora no empreendedorismo, se o fato de você estar na TV, né, esse tempo todo assim, facilitou, né, essas parcerias para você ser assessora de imprensa, para você ter esses mais contatos. E eu queria só entender mais um pouquinho o que, de fato, você está fazendo agora em Brasília. Tipo assim, você falou que está sendo uma correspondente, mas aí você falou de Mato Grosso do Sul. Aí eu só queria entender. E uma outra questãozinha rapidinha também é como que você visualiza o mercado em Brasília para jornalista, né? Para nós jornalistas, enquanto, né, perto aí de formar, e em Goiânia. Então, eu queria só, já que você teve essa experiência aqui em Goiânia, agora você está enxergando aí em Brasília. É isso, obrigada. Obrigada a você, obrigada mesmo, viu, Joyce, por acompanhar o trabalho. Então, a primeira pergunta é com relação as parcerias. Se o fato de você estar na TV facilitou o contato e parcerias para você ser assessora de imprensa hoje? Facilitou muito, muito mesmo, assim. Tanto é que um dos meus planos iniciais quando eu saí da faculdade vou ficar um período em TV, vou me destacar em TV para conseguir montar a minha própria empresa de assessoria de imprensa. Até hoje não consegui, assim, montar uma grande empresa, mas estou começando. Agora já tem até um CNPJ, né? Mas a TV facilita muito, porque a TV é uma vitrine, né? Você trabalhar num grande veículo hoje, acho que não só a TV, mas um impresso, você trabalhar num grande veículo hoje, é uma vitrine, todo mundo está te vendo, e se você conseguir fazer um trabalho bacana, se destacar, você vai colher os frutos desse trabalho por muito tempo. A TV Anhanguera foi isso na minha vida. Eu fiquei 6 anos lá, foi o lugar onde realmente eu aprendi, onde eu comecei, onde eu tive oportunidade. Eu entrei lá para cobrir uma licença maternidade, fiquei 6 anos. Então, assim, foi uma oportunidade incrível que eu estou colhendo os frutos até hoje. Muita gente me conhece, me reconhece por causa da TV Anhanguera. E, inclusive, a época que eu estava lá, eu já estava começando com esse trabalho de assessoria de imprensa e era, assim, realmente decisivo. Agora, assim, não quer dizer que por eu estar dentro da TV, eu consegui emplacar meus clientes dentro da TV, não, sabe? Mas os clientes, eles enxergam isso, esse potencial. Falar, uma pessoa que está dentro de um veículo grande, ela é bem relacionada, ela conhece muita gente, né? E isso realmente tem um peso muito grande. Hoje em dia, a assessoria de imprensa é muito relacionamento. É porque um produtor que está dentro de um veículo, de uma TV, de um rádio, enfim, ele recebe, gente, trilhões de e-mails todo dia com sugestão de pauta. Ele recebe um monte de ligações todos os dias. E se você tem um bom relacionamento, se a pessoa já te conhece, sabe do seu trabalho, ele vai olhar aquela sua sugestão. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já fui produtora dentro de TV também, já tive esse papel de selecionar a pauta, e ele vai olhar a sua sugestão com, digamos, um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, vai atender ali seu telefone na hora que você ligar. Fulano, tudo bem? Estou com uma sugestão assim, tal. Ele vai te atender um pouco mais aberto à sua sugestão. Isso tem um peso muito grande. Facilita seu trabalho e facilita você conseguir também movimentar, conseguir clientes, conseguir novas assessorias, conseguir parcerias aí. Então, isso realmente tem um peso enorme. A outra questão sobre explicar como está sendo meu trabalho aqui, né? É uma espécie de correspondente, sim, só que eu sou correspondente desses 3 estados. Então, eu não faço mais matérias que são exibidas em Goiás. As minhas reportagens, elas vão para as afiliadas Globo de Mato Grosso do Sul e Ceará. Eu trabalho dentro de uma produtora que nós lá produzimos esse material. Essa produtora, inclusive, presta para outros veículos de comunicação também, tem outros repórteres que fazem, só que eu sou especificamente das afiliadas Globo. Se a produtora conseguir mais uma afiliada Globo, eu continuo fazendo para essa, entendeu? Porque eu sou a das afiliadas.
Então, o meu material que eu faço, eu envio para esses estados. Então, o pessoal desses estados que me assiste lá, que eu vou no Bom Dia Mato Grosso do Sul, segunda edição deles. Então, o meu material agora é para esses locais. O mercado aqui em Brasília foi o que me trouxe para cá, porque eu estava na zona de conforto em Goiânia, assim, não que eu estava ganhando bem, não, muito pelo contrário, mas eu tinha um trabalho numa TV estatal, que, assim, eu era comissionada, então eu tinha uma certa estabilidade até o fim do governo, do atual governo que está aí, e aí, assim, o que me trouxe para cá foi realmente essa questão do desafio aqui. Eu vejo o mercado aqui mais amplo do que Goiânia, digamos assim. Goiânia é um pouco mais concentrado, né? Aqui não, aqui tem umas possibilidades, por exemplo, essa possibilidade de correspondente, eu nunca tinha visto isso aí, foi até difícil para eu mesma entender a minha situação. Então, assim, são outras oportunidades. Aqui tem muitos sites, tem rádios, tem os veículos oficiais, né? Tem a TV Justiça, o TSE, tem a participação deles na TV, todos os órgãos têm. Então, o mercado de assessoria de imprensa também é bem grande, porque aqui concentra muitos políticos, né? E os políticos chegam aqui, às vezes mantêm assessor aqui na cidade deles, no estado deles. Então, eu vejo hoje ainda, né, com a minha pequena experiência aqui, porque eu estou aqui tem só 2 meses, que o mercado aqui ele é bem maior do que em Goiânia para jornalista, ele emprega mais. Mas, em compensação, ele é bem concentrado nessa questão da política. Então, se você não gosta de política, não quer aprender, não quer entender, que não é uma boa opção. Mas, como eu sempre gostei, desde a época da faculdade, sempre gostei de política, fiz muito tempo assessoria de imprensa para político. Então, isso era uma coisa que me chamava muita atenção e que eu quis investir realmente, assim, para entender. E cheguei aqui e descobri um mundo tão maior e complexo que ainda estou descobrindo, né? Espero ter respondido. Tem uma pergunta Sim, do Gabriel. Danila, deu certo. Obrigada. Obrigado a você também. Gabriel fez a pergunta: hoje em dia, você acha vantajoso empreender no meio radiofônico? Eu acho que sim, porque eu não vejo a rádio. Na verdade, a minha experiência com rádio foi pequena também, aí em Goiânia, mas eu não vejo o rádio um veículo em decadência, não. E eu acho que ele exige muito isso, sabe, da gente. E ele dá essa oportunidade também. O rádio ele é um veículo que tem muito espaço, então você tem espaço para criar um programa, criar um formato, né? O rádio está migrando muito, na verdade, se conectando muito com as redes sociais, as mídias digitais. Tanto é que hoje é difícil você ouvir uma rádio que não tem o vídeo também junto. Até as pequenas rádios estão investindo nisso. O radialista está ali falando, está saindo o som dele lá no rádio, mas você consegue acessar a plataforma e assistir ele lá, né? Então, está virando mesmo uma rádio-TV, digamos assim. E para quem conseguir desenvolver programas legais, conteúdos interessantes, às vezes não só a questão de jornalismo, mas entretenimento também, tem muito espaço. Eu acho que é uma excelente oportunidade. Mais alguma pergunta, pessoal? Gente querida. Professor, tem uma pergunta do Luiz Eduardo Garcês no chat. Então, peraí, deixa eu procurar aqui. Do Luiz. Nos dias de hoje, você teria vontade de trabalhar no rádio? Nossa, muito. Tanto é que eu tentei em Goiânia, só que aí apareceu a oportunidade aqui e eu decidi vir embora e adiar um pouco esse sonho. Mas o rádio ele tem um impacto muito grande, né, no imaginário das pessoas. E eu acho isso fascinante, assim, fascinante mesmo. E essa questão de convergir com as outras mídias tem ajudado muito e tem feito as pessoas irem para o rádio. A rádio que eu trabalhei aí, ela é meio que uma afiliada da Band News. Então, às vezes, a gente fazia participação até na TV mesmo, do rádio. Então, era tudo muito ligado e era muito bacana. Eu tenho muita vontade, sim, ainda de trabalhar no rádio.
Mais alguma pergunta, gente querida? Quero pedir aquela foto especial, certo? Vocês me devem uma foto junto com nossa palestrante. Eu também quero essa foto. Vamos lá? Vamos abrir essas câmeras pelo menos um pouquinho. Eu falei que eles podem ser criativos, né? Colocar uma sabe, meio escuro, fazer alguma coisa assim, mas eles não olham para mim. Eu sou uma pessoa tímidos. Não, eu também sou. Eu sou uma pessoa que eu preciso de gente do meu lado nessas câmeras. Eu queria estar com vocês, todo mundo junto, igual eu já participei lá na PUC. Muito legal. Nossa, é bom demais, né? Nossa, experiência muito boa. Eu estive Ian, ano passado. Abriu e fechou. Gabriel já abriu para nós. Quem mais? Quem me ajuda? Luiz abriu, a Gabriela. Vamos lá? Cadê meus filhos e filhas? Mariana, o Denner. Estou feliz, tá? A Renatinha. É o quinto período dessa turma? A Joyce abriu. É quinto, e tem um pouquinho de pessoal no sexto, sétimo, mas basicamente é quinto. Eu sei, fui assim. Então, é a hora do estágio, né? É. Então, ó, 3, 2, 1, ó o sorriso. Espera aí que eu vou... Já volto. Calma aí. A gente vai fazer mais uma. É Photobook Fujioka, vocês já ouviram falar? Eu fico brincando nas aulas de pós com o pessoal e falo assim, vamos fazer um Photobook Fujioka. O pessoal fica olhando assim, tipo, o que é isso, né? É muito antigo para eu saber entender o que é isso. Os meninos não sabem o que é isso na nossa época, professor. Outro. Mais um, então. Sorriso. Obrigado. Querida Danila, que prazer te conhecer, assim, remotamente, né? Não posso falar ao vivo, mas ao vivo foi. Só não foi a cores. Pessoalmente. Mas remoto, e obrigado pelo esse carinho, por estar aqui com a gente, gastando um pouquinho do seu tempo para contar sua trajetória, essas ideias novas, e eu só tenho a agradecer mesmo. Nossa casa, e estamos à sua disposição. Professor, fiquei muito feliz, me senti muito honrada com o convite, eu adoro ter essa troca com os meninos, e assim, a dica que eu deixo, o conselho para eles, é o que eu precisava ter ouvido quando eu estava na situação deles, assim, não fechem os olhos para as oportunidades, sabe? Porque o mercado do jornalista, ele é muito amplo, ele não é só uma rádio, uma TV, não é só um jornal impresso, igual eu entrei focada naquilo, e ele é gigantesco, é enorme, você tem que descobrir ali o que você vai gostar, e a partir do momento que você descobrir, vai com tudo naquilo, porque é um mercado que muita gente fala, está em crise, ganha pouco, não vale a pena investir. Na época que eu entrei na faculdade, no primeiro período foi quando cassaram a obrigatoriedade do nosso diploma. Aí você imagina como é que eu fiquei, né? Mas, assim, não desisti por causa disso. Teve, assim, 30% da minha turma desistiu por causa disso. Eu não desisti, continuei e não me arrependo. Assim, é difícil, é sofrido, mas quando a gente gosta, realmente vale a pena você investir naquilo. Então, tenta identificar realmente qual que é a sua paixão, não descarte as possibilidades, as oportunidades, e vai com tudo, e boa sorte para todo mundo. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Sempre que você precisar da gente, estamos às ordens, tá? Obrigada. Bom dia para vocês. Bom dia. Obrigada. Pessoal, beijão para vocês. Só relembrando, tanto no nosso WhatsApp, quanto aqui no Teams, quanto aqui agora no chat, tem a nossa ficha de avaliação, tá bom? E nota. Beijão. Pessoal que quiser tirar alguma dúvida e tal, manda lá no meu Instagram, Danila Bernardes, tá? Estou à disposição. Tá ótimo. Obrigado, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.